Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma aula do livro de Romanos. Hoje, lógico, estamos continuando o capítulo 8, a nossa aula de número, creio que seja de número 30, não estou muito bem lembrado em si. Semana passada nós estávamos no capítulo 8 e falamos ali, antes dos versículos anteriores ao versículo 31, e hoje eu quero falar com vocês a partir do versículo 31. E diga-se de passagem, esta passagem, né? É redundante aqui, esquisito, talvez seja uma das mais belas para mim, sobre o resultado do amor de Deus para conosco e sobre a nossa confiança, a nossa segurança, podemos dizer assim, com relação ao nosso relacionamento com Deus. Esta passagem que nós vamos estudar agora, capítulo 8, versículo 31 a 39, ela é muito linda. Eu gostaria que vocês refletissem enquanto nós estivermos passando por esta passagem. Enquanto estivermos lendo os textos, reflitam sobre o que ela diz. Reflita sobre a segurança de todos aqueles que têm a sua identidade com Cristo, todos aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, entregou a sua vida ao Senhor Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador, tem. Reflitam enquanto nós estivermos falando aqui. Paulo, nesta passagem, ele fala da absoluta segurança desta herança prometida que falamos na semana passada. E esta herança, ela não se baseia, ou ela não tem como base os nossos próprios esforços, ou a nossa própria força, podemos assim dizer. Nem tem como base a nossa rigidez ou firmeza naquilo que a gente acredita ser ou que a gente acha que somos. Mas esta esperança tem como base o amor insondável e o amor grandioso de Deus, o Senhor. É o amor que salva, é o amor que resgata, é o amor que restaura, um amor que não poupou nem o seu próprio filho para que pudesse resgatar e salvar e demonstrar o amor para com aqueles a quem ele desejou ter. E este amor, esta ação de Deus, e veja, a ação começa com Deus, transformou e transforma toda a nossa desconfiança, todo o nosso medo, toda a nossa, talvez, como eu posso dizer, perdição em si, em confiança, em alegria. E aqui, então, esta passagem trata primeiro do amor de Deus, como eu já tenho dito, que assegura, que garante esta herança em si. Versículos 31 e 32. E logo depois do versículo 32, nesta passagem, fala então sobre as implicações deste amor diante de um perigo e dos inimigos que ameaçam não a nossa vida propriamente dita, mas ameaçam a segurança que nós temos com relação àquilo que ele já prometeu, e eu disse nas aulas anteriores, a segurança da herança, a segurança de sermos conforme seu filho, por exemplo. De todos os mistérios que o Evangelho tem, eu posso dizer, talvez nenhum seja mais famoso ou mais misterioso ou profundo ou mais revolucionário nas palavras do que a palavra, a frase simples e objetiva, que Deus é amor. Essa frase, apesar de ser uma frase às vezes até meia banal, porque as pessoas usam a frase Deus é amor de uma forma talvez despretensiosa ou displicente, talvez essa seja a palavra,
ela é muito grandiosa. Esta palavra Deus é amor é um mistério completo e é muito profundo isso. Não tem como você descrever de uma forma clara e objetiva Deus ou o amor de Deus. Não tem como definirmos a grandiosidade desse amor, o tamanho desse amor, a profundidade desse amor, a altura, a largura desse amor. Não tem. O amor de Deus, ele é, de certa forma, para nós humanos, pelo menos para mim, incompreensível em sua totalidade. O que nós compreendemos do amor de Deus, o limite, o tamanho, a extensão desse amor é insondável. O que nós conhecemos do amor de Deus é aquilo que está revelado em suas escrituras e através, logicamente, dos atos dele na pessoa de Cristo. E aí nós conhecemos este amor. O fato de que Deus nos ama com um amor eterno e perfeito, que um amor que não conhece fronteiras nem obstáculos, está na mesma base de tudo que significa a salvação. Não existiria salvação sem amor. Não existiria esperança sem o amor de Deus. E de tudo que Deus tem feito por nós e de tudo que ele fará, nada aconteceria sem o amor de Deus. Então é muito difícil, é incompreensível na sua totalidade o amor de Deus, como eu estou descrevendo aqui. Depois, vocês relembram a passagem de Romanos capítulo 5, versículos de 5 a 11, para relembrar um pouquinho sobre essa questão do amor. Romanos 8:31 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, à vista de que coisas, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais são as coisas que ele está dizendo aqui? A versão NVI diz o seguinte: o texto: que diremos, pois, diante dessas coisas? Então, anota aí se você faz anotação e coloca uma interrogação. Que coisas são estas? Do versículo 31. Aí você vai ler, vai relembrar a passagem anterior e até mais do que o próprio capítulo 8, e você vai perceber que coisas são essas que Paulo está dizendo. As coisas que Paulo está dizendo está definido tudo, estão todas definidas nos versículos anteriores, nos imediatos e nos mais longos em si, mais distantes em si. Né? Então, Paulo resume tudo o que o amor de Deus significa na frase, olha que interessante, Deus é por nós. E essa frase é muito também misteriosa em si. Né? Deus nos ama com amor perfeito e divino e que conhece tudo, do princípio ao fim, da existência ao final dela. Um amor que opera em nosso favor com todo, talvez com toda a dedicação de, de, que, de que a sua vontade, o seu desejo será prevalecido. Talvez esta questão de que ele nos ama com amor perfeito, divino, de que o amor dele opera a nosso favor para que sigamos rumo ao seu plano, ao seu desejo. E aí está relacionado, sim, ao que havemos de ser, o que há de vir e tudo mais. O nosso amor é diferente, gente. O nosso amor é um amor. Não tem como comparar o amor humano com o amor divino. Né? E qualquer pessoa que tenta comparar e tenta fazer alusões, eu acho que essas pessoas não conseguem serem felizes na comparação. Porque normalmente nós, seres humanos, amamos enquanto somos amados. Isso pelo menos parece ser assim. Né? Ou enquanto o objeto do nosso amor é digno de receber o nosso amor. Alguém pode ler? Não, eu vou abrir aqui e ler para vocês. Romanos capítulo 5, versículo 7. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo.
pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Porque é assim, nós somos assim. Nós somos assim. Quando Deus falou amar o próximo como a ti mesmo, é porque nós já nos amamos o suficiente. Nós nos amamos. Nós nos amamos. Por isso que ele fala: ame o próximo como você se ama, porque é da natureza de cada um amar-se, né, em si. Mas este amor não é o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. Nós podemos amar intelectualmente, por exemplo, não é? E vai ser aquele amor frio, desapaixonado, por exemplo, que muitas vezes fica em palavras e não em atos e não em ações. O amor de Deus é um amor que atua sempre em nosso favor. E aí, é por isso que na passagem o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus, o Senhor está tratando como filho, porque esse receberá a herança. Daqueles que andam segundo o seu propósito. Ou seja, o que Deus está querendo dizer é que todas as coisas na vida dos seus filhos acontecem devido ao seu amor. E às vezes isso pode deixar a mente de alguém totalmente pinel, né? A pessoa pode chegar e falar assim: peraí, então tudo isso que está acontecendo comigo, eu sou o filho de Deus, eu tenho a herança do Senhor, eu creio no Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, então tudo isso que está acontecendo na minha vida, essas coisas de errado, está contribuindo para o meu bem? Bom, o texto diz que todas as coisas contribuem para o bem, não uma ou outra, né? Então, o amor de Deus, ele atua em todas as coisas para o nosso bem, com graça. Tanto nas coisas que para nós é ruim, quanto nas coisas que para nós são boas. Todas as coisas envolvem todas as coisas. Ali está atuando o amor de Deus. Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o amor de Deus nos tem dado o dom, ou os dons, né, em si, o dom que inclui todos os demais, que é o dom da vida eterna, como não nos dará, ou como não nos entregará com ele todas as coisas? A resposta aqui parece ser um pouco óbvia ou um pouco comum. Se ele pode dar tudo, o que mais queremos, ou o mais amado do seu coração, se ele pode dar tudo o que é dele, se ele pôde entregar tudo, e aqui eu estou falando desse tudo que ele pôde entregar, eu estou falando do seu Filho, Jesus Cristo, é indiscutível que nos dará graciosamente todas as coisas. Porque o que tinha de mais valioso, o que tinha de mais importante, era seu Filho, alguém ali da Trindade, que ele entregou por amor ao pecador, para que a sua justiça fosse aplacada. É mais ou menos isso que está, é mais ou menos este pensamento que nós encontramos em Romanos capítulo 5, versículos de 6 a 11. Logo, faça as implicações deste amor. Perante os perigos, os inimigos que ameaçam a nossa segurança, então, já que Deus amou desta maneira, que de forma graciosamente nos dará todas as coisas em si, então quais são as implicações disso? E, pessoal, deixe-me só parar aqui e abrir um parênteses, né, sobre esse todas as coisas. Às vezes as pessoas gostam de mistificar essas todas as coisas. Ah, Deus nos dará todas as coisas. A palavra fala todas, sem exceção. E aqui a palavra é toda sem exceção mesmo. Tudo que eu tenho hoje eu sei que foi dado por Deus. Eu tenho essa consciência. Tudo que você tendo essa consciência ou não, foi dado por Deus. E é Ele quem dá e é Ele quem tira. Tudo. Tudo de material, tudo de imaterial. É Deus quem dá e é Deus quem tira.
Aquele que está nas mãos de Cristo, aquele que vive com o Senhor e é do Senhor, o Senhor o mantém. A palavra do Senhor diz: olha, eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor diz: nem o fio da sua cabeça cairá sem que eu permita. Ali está falando de cuidado. O Senhor cuida, é Ele que mantém, e é Ele quem dá, e é Ele que sustenta todas as coisas. Né? Em momento algum, nas Escrituras, nós temos a garantia de que nós não teríamos problemas, dificuldades, aflições, lutas, doenças. Não existe nas Escrituras. Né? A cura que o Senhor realizou, como diz em Isaías, é a cura da pior doença que existe, que é a morte. Somos curados da morte. Agora, Deus está sob o controle de todas as coisas, até de uma tragédia daquela, infelizmente. Mesmo aqueles que são dele, que estão lá no meio, sofreram, estão sofrendo. E esses dias eu estava conversando com o pastor, falando com o missionário Volpe, que está lá no sul. Ele falou: irmão, olha, eu recebi gente aqui na minha casa porque não tem onde ficar. Não tem, eles perderam tudo. Entendeu? São irmãos em Cristo, fiéis ao Senhor, que perderam tudo. Mas o Senhor foi pego de surpresa com tudo isso de maneira alguma. Ele sabe de todas as coisas, ele permite todas as coisas. Qual é o propósito de Deus com isso? Aí é a grande questão. Ninguém sabe, ninguém entende, né? Ninguém compreende. É que nem quando o povo foi levado escravo lá para a Babilônia. Você acha que no meio do povo não tinham os fiéis? Tinham, tanto que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, todos estavam lá no meio, tinham os fiéis. Mas mesmo assim o povo foi levado escravo e os fiéis foram juntos. E ali está registrado tudo, né? Então a gente viu o propósito de Deus em tudo aquilo. Mas no que acontece hoje a gente não compreende, a gente não tem essa visão. A gente não compreende. Nada acontece por um acaso quando Deus está no comando. E eu creio que Deus está no comando de todas as coisas. Quando nós falamos da vida do justo, da vida daquele que crê no Senhor Jesus, que está com o Senhor Jesus, com ele, como o texto diz, ora, ainda mais assim, né? Não tem como. Mas o texto lá de Hebreus 9:27 diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, e esse texto mostra uma realidade nua e crua. É que todos, sem exceção, vão morrer e depois disso virá o juízo. Só não vai morrer aquele que for arrebatado. Né? O que for arrebatado será transformado. Mas quem não for arrebatado vai morrer. E depois disso vai estar diante do Senhor. Né? Essa é uma realidade nua e crua. Mas, quando nos achamos perante este tribunal de Cristo, a pergunta é: quem vai poder acusar o justo, aquele que é de Cristo, diante do tribunal? Ou diante de um trono, ou diante de um juiz, seja ele quem for. Porque olha o que o versículo diz. Versículo 33. Quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem nos justifica. Alguém pode acusar aquele que foi escolhido por Deus? Aquele que está compromissado com o seu amor e que tem sido transformado por ele para ser conforme a imagem do seu filho? Ninguém. Ninguém. E o texto define de uma forma clara e objetiva. É Deus quem o justifica. E ponto. Quem vai acusar? E todos nós sabemos que existe um acusador. O diabo, o inimigo de todos nós, ele, ele busca acusar aqueles que são do Senhor. E busca acusar diante de Deus e até mesmo acusar a própria pessoa em si, acusando a sua consciência. O inimigo, junto com seus anjos, ele tenta destruir a fé daqueles que são do Senhor. Poxa, eu já falei isso para vocês. Mas Deus, que
que é o juiz e também é o nosso Pai, porque nós receberemos a herança dele, porque ele é o nosso Pai, é este que nos justifica e nos absolve de todas as coisas que nos absolveu já, né? A absolvição ela já é uma realidade. De todas as culpas e que age em nosso favor. Então não adianta ninguém querer nos acusar. Isso é uma segurança muito grande. O que Paulo está dizendo aqui é: quem os condenará? Versículo 34. Quem vai poder condenar aquele que é escolhido de Deus? Entendeu? Ele está falando aqui de algo que vai acontecer no futuro, em um momento específico da história que ainda não chegou. Então existe o acusador, existe aquele que quer destruir. Então Paulo diz: quem poderá condenar aquele que é escolhido de Deus? É Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou, é Cristo que está à direita de Deus e também intercede por nós. É o que o texto diz. Se é Cristo que morreu, que ressuscitou e intercede por nós, quem poderá dizer alguma coisa contra? Então, Paulo ele está trazendo essa ideia. Não perca esperança, gente. Então, os leitores estão lendo isso e estão falando: opa, peraí. É muito interessante que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é verdade, todos somos pecadores. Todos nós temos uma dívida com a justiça de Deus. Como nós vimos anteriormente, Deus deveria nos condenar, mas ele não nos condena porque Cristo morreu por nós e nós aceitamos isso, nós vivemos isso. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo pagou a nossa dívida. Cristo satisfez a justiça de Deus. Ele é a nossa propiciação. Falamos isso lá no capítulo 3 de Romanos. Então agora, capítulo 8, versículo 1. Agora, já que Cristo morreu por nós, supriu a nossa dívida, pagou a nossa dívida, supriu a justiça de Deus, já que Cristo é a nossa propiciação. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há. Romanos 8:1. E aí ele continua e chegamos aqui. Quem nos condenará? Quem nos condenará? Não é só isso. Cristo morreu, ressuscitou, como prova dessa justificação. Capítulo 4, versículo 25. Ele morreu e ressuscitou como prova dessa justificação. E ele está à direita de Deus, no lugar mais íntimo com o Pai, intercedendo por nós, como nosso advogado perfeito e capaz. É muito interessante, né, que nós encontramos o Espírito intercedendo por nós, como nós já vimos. Encontramos Cristo intercedendo por nós, como nós já vimos. O Pai trabalhando por nós, como nós já vimos. Olha que coisa maravilhosa. Que grande amor é esse? Que Deus, e quando eu falo Deus aqui, eu estou falando do Deus Trino, tem a ponto de se importar tanto conosco. Sabemos que existem perigos. Os inimigos estão presentes hoje, os inimigos no futuro, mas que, que podem e lutarão para impedir que a gente chegue e devemos chegar no tribunal de Cristo com a mente saudável, semelhantes a Cristo e tudo mais. O que o inimigo, o diabo e suas hostes espirituais não pode fazer perante o trono de Deus é simplesmente nos condenar. Eles não podem. Olhar toda a tribulação, todo, toda a inquietude, todo o sofrimento, todo o ataque do inimigo pelos quais nós temos que atravessar, quando chegarmos diante de Deus, ele não vai poder nos condenar. Ele não vai poder dizer, a fé desses falharam. Porque aqueles que são, a fé não falha, permanece. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas e aqueles que estavam lá no Senhor, adorando o Senhor, vivendo no Senhor, e depois se afastaram, ficaram longe? Pessoal, aqueles que são do Senhor e permanecem. Ele pode ficar fraco na fé, se afastar, mas se é do Senhor, ele volta e ele permanece na fé.
Não é nem que ele deixou a fé, ele simplesmente ficou fraco na fé. Mas ele volta e permanece, ele se fortalece novamente. Aquele que é de Cristo não abandona Cristo, porque Cristo nunca abandona. E como Cristo disse, todo aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se o Pai é quem envia, quem pode tirar das mãos de Jesus é o Pai. O Pai não faz isso em momento nenhum. Nas Escrituras ele diz que ele nos tira das mãos de Cristo. Em momento nenhum nas Escrituras o Pai vai dizer: eu deixei de te amar. Eu deixei de cuidar de você. Em momento nenhum, isso não existe nas Escrituras. E lógico, nós estamos falando de um Deus eterno, estamos falando de Deus, e as ações de Deus são decretos, e os decretos de Deus são irrevogáveis e são eternos. É um assunto de teologia, decretos eternos. Ok? Então, aqui tem uma lição, tá, gente? A palavra do Senhor diz: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Certo ou não? Não diz isso? Diz ou não diz? Diz. Não é? Se Ele nos perdoa, nos purifica de toda injustiça quando confessamos os nossos pecados, por que que nós, ser humaninhos, nos martirizamos tanto por causa de um pecado que cometemos? E muitas vezes o inimigo vai martelar aqui, ó, para tentar te destruir, te derrubar, te deixar triste, abatido, diminuir a sua fé. Por causa de um pecado que você cometeu, pediu perdão para Deus, Deus perdoou e você não se perdoou. Às vezes eu ouço pessoas falar assim: não, mas o homem não tem que se perdoar dos seus pecados. Ó, quem cometeu? Foi a pessoa. Se a pessoa não consegue lidar com os seus atos, ela vai ter um problema. Todos precisam aprender a lidar com os seus atos. Mas Romanos 8,35, e aqui quase que eu estou entrando para um outro assunto, diz o seguinte, 8,35: quem nos separará do amor de Cristo? E olha só o que ele vai colocar aqui. Tribulação? E a pergunta é: tribulação pode separar você do amor de Cristo? A angústia? A angústia pode separar você do amor de Cristo? A perseguição que recebemos, os irmãos lá de Roma, da igreja de Roma recebiam, e até hoje existem irmãos recebendo perseguição constante, vai te separar do amor de Cristo? É a fome que vai te separar do amor de Cristo? A falta de roupa? E aqui ele está falando de necessidades básicas, ok? Fome e roupa. É que vai te separar do amor de Cristo? É o perigo por causa da sua fé que vai te separar do amor de Cristo? É a espada, ou seja, é a pena de morte que vai te separar do amor de Cristo? Então ele faz a pergunta: quem te separará do amor de Cristo? Então, estas situações aqui abrangem quase todas as situações que nós podemos ter em nossa vida cotidiana. Não sei se você percebeu, concorda ou não? Não é? Os perigos são muitos, as ameaças são gigantescas em cada contexto que a pessoa está. Aqui nós pegamos a nossa Bíblia e vamos para a igreja, mas se o cara estiver lá na Coreia do Norte, ele não vai poder fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai ser preso pelo regime que está lá e não vai poder mais ir para a igreja adorar a Cristo. Mesmo assim, esta perseguição que os irmãos que estão lá na Coreia do Norte ou lá no Oriente Médio, esta perseguição não os separam do amor de Cristo. Ele está levando em consideração aqui que a pessoa ama a Cristo e que Cristo, o amor de Cristo está na pessoa. Está falando aqui, irmãos, de novo, ele está falando daquelas pessoas que se identificaram com Cristo, como estudamos nas aulas passadas. Salve Jesus Cristo. Romanos 8,27 diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, em todas estas coisas o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e aí vai. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O mesmo que entregou a sua vida por nós, o mesmo que deu seu amor até a morte, é aquele que nos acompanha através de todas as tribulações, de todos os perigos,
de todas as ameaças, as perseguições, as angústias, a fome, a nudez, o perigo, espada, de tudo é este, por meio daquele que nos amou. Nossa segurança se baseia nele, não em nós mesmos. Porque se a nossa segurança tiver como base nós mesmos, nós não aguentamos. A nossa vitória sobre todas essas coisas, o nosso triunfo sobre tudo isso, é por meio dele que nos amou. Ou seja, não fazemos nada sozinhos. Não fazemos nada por nossas próprias forças, por nosso próprio esforço. Tudo é graça. É o amor de Deus que nos salvou e é Ele que nos sustenta. Por Ele, só por Ele, temos a segurança da vitória eterna. Não sei se vocês estão percebendo aqui, Paulo ele está tirando aqui a nossa capacidade, somente a nossa capacidade, em passar por tudo isso. O que ele está dizendo é: se não for por meio do Senhor, você não aguenta. Se não for por meio do Senhor, não funciona, não dá certo. Então, quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Mas tem que ser por meio de Cristo, como Abimael colocou ali anteriormente, né? Versículos 38 e 39 aí de Romanos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa criada, ou seja, criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebeu que Paulo disse aqui, pessoal, assim, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nenhuma circunstância, nenhuma situação, nenhum poder. E quando ele coloca aqui nem anjos, nem principados, que ele está querendo dizer aqui, olha, não é o diabo e os seus anjos que vão te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus em Cristo. Ou seja, através de Cristo. Cristo é a chave. É por Cristo. É por Cristo. Nada poderá. Nem morte. Por que a morte não nos separa? Porque quando nós morrermos, nós vamos para junto dele e não longe dele. Não são as coisas que acontecem hoje que podem nos separar do amor de Cristo, e nem as coisas que vão acontecer amanhã poderá nos separar. Não são poderes, sejam eles poderes humanos ou sobrenaturais, que vai poder me separar de Deus, do amor de Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe ninguém que foi criado que pode me separar do amor de Deus. Quando Paulo ele escreve isso, ele escreve de uma forma muito maravilhosa porque ele viveu isso. Paulo ele cantou aprisionado. Ele ficou alguns anos da sua vida de missionário preso. E em momento algum, seja escrito nas Escrituras, ou seja, escrito por outros autores que não seja Paulo, nós encontramos ele e os outros autores que testemunharam isso, falando que Paulo resmungou, que Paulo ficou triste, que ficou deprimido, que ficou tomando remédio, que teve que fazer tratamento, ou que desistiu da fé. Não. É ao contrário, ele disse: quando eu estou fraco, aí sim que eu estou forte. Aprendi a ter tudo, aprendi a não ter nada, aprendi a passar fome. Ele diz isso nos seus escritos. Aprendi a ter fartura, aprendi a ter o que me vestir e a ficar nu. Porque para ele, a vida era muito maior do que simplesmente as coisas do que estávamos vendo. É um estágio completamente diferente. Então essas coisas nos levam a refletir se nada pode nos separar do amor de Deus, está em Jesus Cristo. E se nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos no amor de Deus. Estamos debaixo da sua graça. E este é o clímax dessa passagem, capítulo 8. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Há um futuro de glória e de bênção reservado para os que estão em Cristo Jesus, que ele colocou como herança
na aula anterior. Sem igual. A grande questão é, e aí assim, né? E ele está ensinando isso. Imagina aqueles que estavam pensando que eram pelas obras da lei que eles poderiam alcançar as coisas em Deus. Porque lembre-se, Paulo estava combatendo isso aqui. Aqueles que estavam pensando que pelas obras da lei eles poderiam alcançar favores diante de Deus e diante do trono de Deus. O quão inseguro é viver pensando que as coisas que nós fazemos nos garante alguma coisa. Por isso que a salvação é pela graça. Por isso que ele disse lá no capítulo 6, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não por obras. E o resultado de todo esse amor, de toda essa salvação, prático, é isso. É essa segurança que ele colocou aqui no capítulo 8, no final do capítulo 8. Deus abençoe a todos vocês. Excelente restante de semana.